Abra comigo aí a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Esse não é o texto ainda que vamos pregar, mas será a base para o nosso sermão de hoje. Lucas capítulo 19, verso 10. Você sabe qual é a obra principal que Cristo veio fazer? Cristo veio realizar muitas obras, e ele fez muitas obras, tantas que João, no último capítulo do seu evangelho, disse que se todas as coisas que Cristo fez fossem anotadas, não caberiam nos livros do mundo todo as obras que ele realizou. Mas as que foram escritas, elas foram escritas para mostrar que ele é o Rei da Glória e que ele é o Filho de Deus. Então, aqui Lucas 19, 10, são palavras do próprio Senhor Jesus que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos se assentar. Filho do Homem. O Filho do Homem, nós sabemos quem é Jesus. Por que ele recebeu esse título? Esse título foi dado a ele por quê? Porque ele se identificou com o homem, se tornando um com o homem. Como homem ele se tornou. Então, quando Jesus, ele assumiu a forma de homem, quando ele, em Filipenses, Paulo descreve dizendo que ele deixou a glória e ele veio, assumiu a forma de servo, de homem, e se tornou como homem. Então, quando ele fez isso, ele então recebeu o título de Filho do Homem. Então, Jesus é o Filho do Homem, aquele que veio salvar o homem do seu pecado e da sua condição. E a Bíblia então diz aqui que o próprio Jesus diz qual é, talvez a principal missão de Jesus, que é de salvar aquele que havia se perdido. E todos nós estamos perdidos até que Cristo nos encontre. Todos nós. Se Cristo te encontrou, amém. Se ainda não o encontrou, Ele está aqui essa noite. O Salvador, o Senhor, aquele que veio para resgatar as suas ovelhas, veio para resgatar você também, para salvar você do seu pecado, da sua condição, do seu estado em que você se encontra, porque, na verdade, o pecado nos condicionou num estado miserável, num estado de total abandono e afastamento da glória de Deus. Então, Cristo tem essa missão talvez seja a missão maior que ele veio então para realizar. Agora sim, nós vamos então só virar a página aí, ao contrário, voltar 2 capítulos, no capítulo 17, nós vamos então falar hoje sobre esses 10 leprosos, lembrando-se que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, essa é uma história interessante, que vai nos mostrar que ele, entre outras coisas que ele realizou, que foi a cura e a transformação de muitas vidas, o principal objetivo ele jamais deixou de cumprir. E ele perseverava naquilo que ele veio fazer, que era salvar as almas, que era de salvar aquele que havia se perdido. Então vamos discorrer o texto todo, como eu gosto de fazer, a partir do verso 11, nós vamos estudar cada versículo para que a gente tire lições importantes do texto que nós vamos estudar nessa noite de Lucas 17, verso 11. Com a Bíblia aberta, em Lucas 17, 11, então nós começamos no verso 11 que diz: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia.
O que nos chama a atenção, em primeiro lugar, diz que ele estava indo para Jerusalém. No capítulo 13 do próprio Evangelho de Lucas, diz que ele, naquele dia, tomou essa decisão de ir para Jerusalém. Quando a Bíblia diz que ele estava indo para Jerusalém, ele estava indo para cumprir a missão pela qual ele havia vindo ao mundo, que era de morrer numa cruz para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui Jesus estava indo para cumprir a sua missão principal. E nada desviava a atenção de Jesus para o propósito maior que ele veio realizar. Nada absolutamente fez com que Jesus se desviasse da missão que ele recebeu do Pai, que era de resgatar os homens. E ele estava totalmente voltado, totalmente com a sua face em direção a Jerusalém, e nada impediria que Jesus cumprisse a sua missão. Absolutamente nada impediria. E a Bíblia então diz que ele, nessa sua missão, passou ali, pelo meio de Samaria e pelo meio da Galileia. Interessante quando ele fala que ele passou por ali, ou seja, pela Galileia e pela Samaria. Porque aí a gente percebe que realmente, absolutamente nada iria desviar Jesus da sua missão. Aí a gente vê o obstinado amor de Deus pelo homem. Por quê? Se nós olharmos em Lucas capítulo 9, eu quero que você vá lá comigo um pouquinho para você entender o que eu quero dizer sobre isso. Em Lucas 9, no verso 51 até o 56... Lucas capítulo 9, dos versos 51 ao 56, diz o texto que aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Por que então eu digo que o amor de Deus é obstinado? Porque você vê que apesar da ingratidão dos samaritanos, apesar da rejeição dos samaritanos, apesar dos samaritanos não terem dado a ele a oportunidade de descansar ali, de encontrar um repouso na vida dos samaritanos, o próprio Senhor Jesus, depois de alguns meses, estava passando novamente por aquele lugar. Ou seja, nós vemos que Deus é obstinado pelo homem. O amor dele é obstinado pelo homem. Ele tem uma paixão imensa pela vida do homem. Por quê? Porque o homem foi criado como a coroa da criação. O homem foi criado de uma forma especial por Deus. E todo o trabalho de Deus, todo o empenho de Deus em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é a demonstração de Deus em resgatar o homem. Porque Deus, na verdade, tem um amor especial por você. Um amor especial por mim. Um amor especial por nós. E Ele fará de tudo para salvar a sua vida. Ele fará de tudo para encontrar você e mudar o seu destino, a sua vida. Não importa quantas vezes você fecha o seu coração para Ele. Não importa quantas vezes você se mostra tão duro, endurecido para com a palavra dEle. Mas saiba que Ele te ama. Ele ama você. Ele ama você, não como as pessoas amam você.
Ele não ama você como a sua esposa te ama. Ele não ama você como o seu marido te ama. Ele não ama você como seus filhos te amam. Ele não ama você como seus amigos te amam. Ele ama você de uma forma diferente. O seu amor é singular. É totalmente diferente. Aquilo que você jamais experimentou, jamais experimentará. O amor dele é totalmente diferente daquilo que tudo você já viveu. E Jesus estava obstinado em salvar o homem. Esse é o amor obstinado de Deus. Mesmo rejeitado, ele estava ali de novo oferecendo a oportunidade para aquela cidade, para aquele povo, para aquela gente que estava ali esquecida, desprezada, entregue à escuridão, às trevas. Mas ele estava ali para ver se algum deles, para ver se alguns daqueles que estavam ali se voltassem, abrissem os olhos, abrissem o coração, entendessem a missão do Messias, entendessem por que razão ele veio ali. Ele não veio somente para curar, ele não veio para ser um curandeiro, ele não veio para ser um operador de maravilhas e de milagres, mas ele veio com uma missão de resgate, ele veio com uma missão de salvar o homem. Por isso ele estava ali de novo, porque ele sabia que ali existiam vidas que poderiam ser salvas, que deveriam ser salvas. Eu não sei se com você aconteceu isso, mas quantas pessoas foram talvez perseguidas por Deus. Existem pessoas que Deus persegue, e Deus não larga do pé delas até que elas se rendam a Ele, porque elas são especiais. Porque elas são especiais. E Deus persegue essas vidas. E Deus vai batendo, eis que estou à porta, e Ele bate insistentemente, até que aquele coração se renda, se entrega a Ele, se renda ao amor dEle. Entende, compreende, mas isso não é uma ação humana, porque nada disso pode ser humano. Isso é uma obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que amolece o coração endurecido. É o Espírito Santo que faz com que a gente entenda e compreenda a verdadeira missão dele. É só o Espírito Santo, porque a mente natural não compreende, a mente natural não consegue captar essas coisas. Mas quando o Espírito começa a agir, e saiba que existem pessoas aqui que o Espírito está agindo já. Ele está agindo no seu coração, na sua mente. Talvez você não entenda o porquê Deus insiste tanto em você. Talvez você não entenda por que Deus insiste tanto na sua vida. Ele trouxe você aqui hoje para te dizer que você é especial, que você é importante, que Ele te ama, que você tem valor. Mesmo que as pessoas não reconheçam o seu valor, Ele reconhece o seu valor. Ele sabe o quanto você vale. Por isso Ele enviou o Filho dEle para salvar você, para resgatar você do seu pecado. Ali estava Ele de novo, esse Deus insistente, esse Deus que não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste, porque Ele tem um plano especial para você. Passando por Samaria, porque Ele sabia que ali existiam pessoas que estavam totalmente separadas da graça de Deus. Talvez você esteja aqui se sentindo tão separado da graça de Deus. Talvez você, hoje, parece que você olha e parece que existe um abismo tão grande entre a sua miséria e a riqueza de Deus. E você então não sabe o que você vai fazer. Você diz: o que eu faço? O que eu faço? Porque parece que eu estou tão longe, tão distante de Deus. Parece que entre
essa misericórdia, essa graça imensa de Deus, essa riqueza desse amor que eu ouço tanto falar, está tão longe e tão distante de mim, que parece que é impossível, que eu jamais vou alcançar. Por isso Jesus veio. Por isso que ele veio. Porque é realmente assim como você está pensando, como eu descrevi, que é realmente que acontece. Há, na verdade, um abismo enorme. Há mesmo um abismo muito grande, impossível de ser transposto. Impossível. Impossível pela lei, impossível pelo homem, impossível. Não há como. Não há como passar para o outro lado, não há como. Entre a sua miséria e a misericórdia de Deus existe um abismo muito grande, enorme, produzido pelo pecado. E é impossível que você alcance. E Jesus sabia que ali existiam pessoas que estavam nesse estado, que estavam nessa condição. Por isso ele diz, no verso de número 12, que entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro homens, o quê? O que é leprosos? Não saiu ao encontro dele homens especiais, não saíram ao encontro dele homens de alto nível, não saiu ao encontro dele empresários, não saiu ao encontro dele religiosos, não saiu ao encontro dele pessoas normais, mas saíram pessoas doentes, porque o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia perdido. Estava ali essa gente, que para muita gente não era gente. Estava ali essa gente que havia sido totalmente afastada da sociedade. Não havia lugar para eles mais na sociedade. Não havia lugar para eles mais entre a família. Não havia lugar para eles mais na religião, porque eles estavam totalmente excluídos. Esse abismo havia sido colocado entre a misericórdia de Deus e a miséria deles. E era tão terrível que Levíticos, vamos lá em Levíticos para você ver o que acontecia. Levíticos diz, no capítulo 13 de Levíticos, no verso 44 e 45 e 6, vamos ler. Levíticos 13. No versos 44, 45 e 46. Vamos ler o 43 para você entender melhor. Já achou Levítico aí na sua Bíblia? Já, né? É o terceiro livro da Bíblia. Diz aí: havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que, se a inchação da praga na sua calva, ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Olha a situação desses homens. Olha a condição desses homens. Vê se não existia um abismo enorme entre eles e a sociedade. Vê se não existia um abismo enorme entre eles e a religião. Vê se não existia um abismo enorme entre eles e Deus. Enorme. Muito grande. Muito grande. Era uma distância enorme que os separavam.
Mas Jesus estava ali, trazendo esperança para aqueles homens. Como Ele está aqui nessa noite, trazendo esperança para você. A solução para a sua vida, a solução para o seu estado, a solução para a sua condição. Talvez você esteja se sentindo tão distante, talvez você esteja vivendo essa condição desse abismo, e você está, parece que tão longe da sua realidade, daquilo que você ouve aqui, mas acontece que para isso que Jesus está aqui. A esperança veio nessa noite aqui, a esperança está aqui, como a esperança também estava ali naquele dia. Porque a esperança se chama graça. E o que a graça veio fazer é justamente construir uma ponte entre a sua miséria e a misericórdia de Deus. O que essa ponte veio fazer é justamente nos ligar de novo a Deus. Para isso Jesus veio. Porque a Bíblia diz que essa missão de Jesus, de religar o homem de volta a Deus, é através da graça e só pelo meio da graça. Não há outro meio a não ser a graça dele. Então o que a lei fez com o homem, a graça, de uma certa forma, construiu, reaproximou, trouxe uma aproximação desse homem a Deus. Isso é o que a graça faz. Então a gente pode entender que na verdade nada, absolutamente nada no mundo tem poder para separar alguém do amor de Deus. Por isso que Paulo, quando ele entendeu isso em Romanos, no capítulo 8, ele diz lá no final, que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Depois que nós somos ligados de novo, depois que nós somos conectados de novo a Ele, nada pode nos separar mais. Talvez você esteja hoje aqui e algo está te separando, mas o Senhor veio aqui como esperança para a sua vida, para fazer você novamente se religar a Ele. Ele veio te dar condição para que você atravesse, para que você deixe essa vida de miséria, para que você deixe essa vida de baixa autoestima, para que você deixe essa vida de desprezo que você tem vivido, para que você deixe essa vida de solidão que você está vivendo. Ele veio para construir uma ponte entre a sua solidão e a paz que Ele tem para você. Ele veio construir uma ponte entre a sua dor e a vida que Ele tem abundante para a sua vida. Essa é a realidade, porque Ele veio, a nossa esperança. Quando Ele pisou no terreno do seu coração, quando Ele pisou no terreno da sua alma, assim como quando Ele pisou no terreno dos samaritanos, eis que raiou uma esperança. Quando Ele pisou no meu coração, quando Ele pisou no terreno da minha alma, renasceu uma esperança em mim. Eu pude acreditar que aquele que foi abandonado, aquele que foi esquecido, aquele que havia sido deixado para trás, abandonado pelo Pai, esquecido pelo Pai, mas amado por Ele. Ele traçou um plano para mim, assim como Ele traçou um plano para cada um de nós que estamos aqui. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele está te chamando do outro lado. Ele está convidando você para que você saia, para que você atravesse, para que você venha. Você conhece esse amor? Você já viveu esse amor? Já experimentou esse amor? Já provou desse amor? Já provou dessa graça? Já viveu essa graça na sua vida, na sua alma? Eu não estou falando de religião. Porque existem muitas pessoas dentro da igreja que vêm para a igreja, são batizadas da igreja, são membros da igreja, mas que nunca provaram esse amor. Não conhecem esse amor. Jesus não é religião. Jesus é vida. Jesus é vida. Se você não conhece Jesus ainda,
Talvez seja a resposta porque o seu cristianismo é frustrado. Talvez seja a resposta porque o seu cristianismo ainda não satisfez você por inteiro, porque você não conheceu Jesus ainda. Você simplesmente provou a religião, e a religião é tão falha quanto o homem. É tão falha quanto o homem. A religião não pode fazer nada pela sua alma. O homem não pode fazer nada pela sua alma. O único que pode fazer pela sua alma é Ele, Jesus. Aquele que veio para resgatar os que se haviam perdido. Só Ele. Não prove dele. Viva Ele. Jesus é para ser vivido. Jesus é o Senhor da alegria, o Senhor da paz. Então, quando nós de verdade o experimentamos, nós não temos picos de alegria, nós não temos picos de paz, mas nós temos a paz constante, a alegria contagiante de todos os dias. Não importa o que nos aconteça, nós estamos sempre com Ele, e Ele está conosco, e porque Ele está conosco, nós temos sempre a alegria do Senhor em nós, nós temos sempre a paz dEle em nosso coração. Isso é ter Jesus. Ter Jesus é ter aquilo que Paulo dizia: não importa, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, não importa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque com Ele em mim, eu nele. A fome não é o medo. A necessidade não é o pavor. A dor não é aquela coisa que amedronta. Não, eu posso todas as coisas. Ele me fortalece na fome. Ele me fortalece na angústia. Ele me fortalece nas provações. Ele me fortalece na angústia. Ele me fortalece nas tristezas. Ele. Não a igreja. Não a religião. Ele me fortalece. Isso é ter Jesus. Jesus estava ali como Ele está aqui, para diminuir, para acabar com essa distância, para romper essa distância, para colocar uma ponte nesse abismo e tornar as coisas muito mais fáceis. Por isso que Ele disse que eu vim para que todos tenham uma vida e uma vida em abundância. E no verso de número 13 do capítulo 17 de Lucas, volta lá, diz que então levantaram a voz aqueles homens dizendo: Mestre Jesus, tem misericórdia de nós. Quando você olha no verso 13, a uma certa distância, eles levantaram a voz. O que você entende sobre isso? Quando você leu lá Levíticos, que fala que eles deveriam ser declarados e todos os dias eles deveriam dizer imundo, imundo, para você entender mais ou menos como as coisas funcionavam, é que eles não podiam se aproximar das pessoas. Eles eram declarados impuros, e eles então deveriam ir até as suas casas, se despedir da esposa, dos filhos, se despedir dos amigos, entregar o trabalho e ir para longe da sociedade, para longe de tudo. E quando eles vinham para perto de pessoas, no mínimo, a lei dizia que eles tinham que ficar a 100 metros de uma pessoa. 100 metros. Eles tinham que ficar a 100 metros de qualquer pessoa. E mesmo nessa distância eles tinham que gritar: imundo, 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 para que ninguém chegasse perto deles. Essa era a condição deles. Eles estavam a essa distância. E eles só poderiam fazer o quê? Gritar, gritar. Talvez você esteja numa distância tão grande e parece que você está tão longe do céu, tão longe de Deus, tão longe da vida, que você
sonha, que você almeja, que você deseja. Talvez você esteja tão longe, tão distante daquilo que Deus planejou para a sua vida, que talvez você esteja até desistindo de gritar, porque parece que você jamais vai ser ouvido. Parece que o seu grito jamais chegará aos ouvidos de Deus. Mas não é isso que nós aprendemos aqui no texto. O que a gente aprende nesse texto? Que eles, mesmo distantes, eles não desistiram. Eles clamaram, eles levantaram a voz e começaram a pedir: Senhor Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O que eu e você precisamos entender é que Deus não está limitado à distância. Deus não é como a filosofia diz, que fica tão distante de nós, que nos criou e nos abandonou, e hoje nós estamos à mercê do destino, estamos à mercê das coisas. Isso não é verdade, isso é mentira de Satanás, porque Deus não nos abandonou, Deus nos criou, e não existe distância verdadeira entre você e Deus. Isso é uma utopia, isso é mentira. Não existe. Não existe. Porque em Cristo essa distância, ela foi zerada. Porque como nós cantamos aqui, aquilo que nos separava, o véu que nos separava, aquilo que nos mantinha longes e distantes de Deus, aquele muro que existia entre você e Deus, Ele derrubou, Ele rasgou a cortina. A Bíblia diz: Ele abriu um novo e vivo caminho e convida a todos para vir. A Bíblia diz que Ele, em uma certa festa, convidou a todos que tinham sede para vir e beber livremente da água que Ele tinha para dar. Ele disse: quem é que tem sede aqui? Tem alguém com sede aqui? Venha a mim e beba. De graça eu te darei da água da vida. Não existe distância mais. A graça tirou essa distância. A graça veio para encurtar aquilo que era tão longe e distante e reaproximar o homem de Deus. A graça veio para fazer com que aquela distância que a lei nos mantinha, que a lei mantinha esses homens da oportunidade, da cura, da salvação, a graça veio e tirou e colocou tudo ali tão perto e tão próximo. Isso é o que Jesus veio fazer. Jesus veio tornar essa distância que existia na lei zera, sem nenhuma distância. Em Cristo você pode falar hoje com o Pai. Em Cristo você pode falar hoje com Deus e você será ouvido. Em Cristo Ele disse: tudo quanto em oração ao Pai pedirdes, Ele vos ouvirá. Por causa de mim, disse Jesus. Se orardes em meu nome, se pedirdes em meu nome. É isso que Jesus veio fazer. Você não está tão distante assim. Você não está tão longe assim. Acredite, não existe distância quando nós estamos em Cristo. Se coloque em Cristo nessa noite. E você vai poder falar com o Senhor, falar com Deus, provar esse amor, provar essa graça, provar desse Deus que quebra sentenças na vida dos homens, porque o que aqueles homens mais queriam, o que aqueles homens mais desejavam, era ver quebrada a sentença na vida deles, a sentença de que eles estavam excluídos da sociedade, a sentença de que eles deveriam ficar fora de tudo e esperar a morte. Essa era uma sentença que pesava sobre a vida deles. Eu não sei qual é a sentença que pesa sobre a sua vida. Talvez você carregue uma sentença que seu pai lançou sobre você. Talvez você traz uma maldição que lançaram sobre a tua vida. E essa sentença é como uma sina sobre você. E aonde você vai,
você leva isso, você carrega isso, e você não sabe o que você faz para acabar com essa sina. Eu quero dizer para você que Ele está aqui, Jesus está aqui, e Ele pode quebrar, e Ele vai quebrar essa noite, essa sentença, esse peso sobre os teus ombros. Ele vai quebrar essa maldição essa noite. Ele vai quebrar essa sentença que lançaram sobre a sua vida de fracassado, de infeliz. Ele vai quebrar em nome dele, porque Ele é o Senhor da glória, o Deus eterno, o príncipe da paz, aquele que veio para governar nos nossos corações. Em nome dele. E é Ele que fará essa obra na minha vida e na sua vida nessa noite. Você tem sentenças? Não tenha medo, Ele está aqui. A graça está aqui. O Senhor da graça está aqui. Aquele que veio para resgatar o que se havia perdido, aquele que veio para tirar o homem da sua maldição está aqui. E a Bíblia diz no verso de número 14, que Jesus e Ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Eles não tinham beleza nenhuma. Que beleza esses leprosos tinham para chamar a Jesus, a atenção de Jesus? Que beleza eles poderiam aparentar? Quem já viu um leproso sabe como eles são, sem nariz, sem orelha, sem os dedos, todos desfigurados. Eu já tive a oportunidade de orar por muitos leprosos e na casa de alguns leprosos, e eu já vi como eles ficam. É um estado realmente terrível. E nessa época deveria ser mais ainda. Eles deveriam cheirar mal, porque a carne apodrecia. A carne fedia mesmo. Era um horror. Eles eram trapos imundos andando pela rua. Que beleza eles podiam ter para que Jesus olhasse para eles. Talvez você se sinta o pior de todos. Talvez você se sinta um grande pecador. Mas eu quero te dizer para um grande pecador, como você se sente, há um grande Salvador que é Jesus. Não importa se você não tem beleza, não importa se você se sente tão sujo e imundo. É para você que Jesus veio, e Ele te ama, Ele te acha lindo, Ele gosta de você. Ele planejou passar a eternidade ao seu lado. Por isso Ele veio aqui. Porque o sonho dele é estar com você na eternidade. É viver junto. Ele constrói mansões agora para cada um de nós. Então, mesmo não tendo beleza nenhuma, aqueles homens foram objetos da misericórdia dele. Mesmo não tendo beleza nenhuma, um dia também eu fui objeto da misericórdia. Ele olhou para mim, e quando Ele olha, e quando Ele põe os olhos em alguém, e Ele tem os olhos em você, aleluia. Ele tem os olhos sobre o pecador, aleluia. E são os olhos dele que me salvam. A Bíblia diz: olhai para Ele, vós todos, e sereis salvos. Olhe para Jesus, olhe para Ele, fita os teus olhos nele, coloque os teus olhos nele. E você vai ver que tudo vai mudar aqui dentro, que as coisas vão se tornar novas dentro do seu coração. E uma coisa interessante nesse verso 14, é que a Bíblia diz que quando Jesus mandou eles irem até o sacerdote, é que Jesus estava, na verdade, ali a graça. O que a graça faz com o pecador? A graça pega o pecador e o envia à lei. Só a graça pode enviar a lei. Não queira você ir até a lei querendo se justificar, porque ninguém pode se justificar diante de Deus, mas a graça pode enviar o homem diante da lei. Então, quando a graça envia o homem, quando a graça empurra o homem para Deus, ele é aceito.
não há mais pecado, não há mais condenação. O que Paulo diz em Romanos capítulo 8? Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão mais condenados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso que a graça faz, isso é um milagre. E só Deus pode decretar um milagre, como diz aqui o verso de número 14, quando Jesus disse que ele os enviou ao sacerdote. E conforme Jesus enviou, o milagre aconteceu. Então quem pode operar o milagre, quem pode operar o novo nascimento, quem pode operar uma transformação, quem pode operar uma mudança de vida, quem pode quebrar uma sentença, quem pode transformar o caos, é Jesus. Só Deus opera o milagre. É Ele que opera o milagre. Milagre não é determinado pelo homem. Milagre não é determinado por ninguém. Milagre é determinado por aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Como ele disse, eu tenho poder, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É Ele que determina o milagre. É Ele que determina o fim da sentença. É Ele que faz com que o normal e o cotidiano adquirem um valor totalmente novo e especial, porque eles poderiam ir a qualquer momento, a qualquer hora no templo, mas nada iria acontecer. Eles poderiam ir normalmente, como uma coisa comum, se dirigir para o templo, para que o sacerdote pudesse olhar para ver se eles estavam livres ou não da lepra. Era uma coisa comum, normal. Eu aprendo que o milagre acontece nas coisas comuns. O milagre é algo que acontece no meu dia a dia. O milagre é algo que acontece não de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária, mas é no meu dia a dia, nas coisas que eu vivo, nas coisas que eu faço. Sabe como Deus vai mudar você? Sabe como Deus vai transformar a sua vida? Quando você, meu irmão, entender que milagre, ele acontece nas coisas comuns, no seu dia a dia, no seu andar, no seu trabalhar, no seu viver, no seu servir, como marido, como esposa, como filho. É você fazendo o que você faz, é você deixando Deus ser Deus na sua vida. Não é você determinando, mas é Deus determinando o milagre. É Deus falando que hoje basta, que hoje chega, que hoje é o seu dia, chegou a sua hora, chegou o seu momento. E aí aquele culto comum não é mais comum para você. Aí aquele louvor não é mais comum para você, porque algo transformador, algo diferente aconteceu. É o poder, é a manifestação, é o operar dele, é a fé produzindo em nossos corações a obediência, e a obediência vai fazendo com que o milagre seja uma realidade, uma possibilidade na minha vida, porque foi isso que aconteceu com eles. Eles ouviram a palavra de Jesus, tiveram fé, ouviram, obedeceram, e isso possibilitou o milagre. Sabe o que faz o milagre na sua vida? É você ouvir a palavra que gera fé no seu coração. E depois que você ouve essa palavra que gera fé no seu coração, você, na verdade, vai em obediência. Você conduz a sua vida na obediência daquilo que você ouviu. E essa obediência vai, na verdade, possibilitar o milagre. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Não é um acontecimento mágico. Não, é a soma da fé, obediência, que produz o milagre, que faz com que o milagre aconteça na sua vida. É assim que acontece. É assim que estava acontecendo na vida deles. Eles estavam vivendo aquele milagre porque tiveram fé, porque obedeceram. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus pede de você
É a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu fé a todos. Você tem fé. Você deixou sua casa para vir aqui. Isso é demonstração de fé. Você tem ouvido a palavra dele. E a palavra dele tem gerado fé no seu coração. Agora, o mais importante é que quando você saia dessas portas, você seja conduzido à obediência. Porque o que Deus fala aqui não é para você simplesmente ouvir aqui e sair aqui. O que Deus fala é para que entre aqui e gere no seu coração obediência a Ele. Porque sem obediência, ninguém pode, na verdade, receber um milagre. E quando nós obedecemos a palavra que ouvimos, quando eles obedeceram, quando Cristo disse, vão e se mostrem ao sacerdote, Jesus não orou por eles. Jesus não disse que eles estavam curados. Jesus só disse, vão e se mostrem ao sacerdote. Eles tiveram fé para crer que aquilo bastava. E quando eles então foram nessa fé, em obediência, o milagre aconteceu. Como você tem reagido às palavras que você ouve aqui? Será se Cristo pregasse aqui todos os cultos, você agiria de uma forma diferente? Será que se fosse Jesus aqui, você reagiria de uma forma diferente? Mas a palavra dele é a mesma. Ele é o verbo vivo. Nós precisamos aprender a crer, não no pregador. Precisamos acreditar, não naquele que prega, mas na palavra que é pregada. Quando nós entendemos que não é o pregador, mas a palavra que se prega. Quando nós entendemos que não é o homem que está aqui, mas é essa palavra que entra em nossos corações e que é o agente de milagre, que é o agente transformador, que é o agente regenerador de Deus. Então tanto faz quem é que esteja aqui, não importa se é o João, se é a Maria, não importa. Desde que eu tenha coração antenado em Deus para ouvir e capacidade para obedecer a palavra dele. É isso que faz diferença. É por isso que existem pessoas diferentes na igreja. A gente ouve tanta coisa. Deixa isso para lá. Vamos continuar, porque não vale a pena falar sobre essas coisas. Mas é lamentável. Pessoas julgam a palavra pelo pregador. Enquanto você continuar assim, a sua vida vai de mal a pior. Honre a palavra. É o que basta. É o que nós precisamos. No verso 15, porque o tempo já está quase acabando para mim, eu tenho muita coisa ainda, diz o texto, que um deles, vendo que estava são, o que aconteceu? Enquanto ele estava, um deles percebeu que estava são. Opa, peraí. Meus dedos parece que voltaram, mas meu nariz, minha orelha, algo aconteceu. Algo aconteceu enquanto eles estavam indo, um deles percebeu. Um deles percebeu. Irmão, eu quero dizer para você sobre a importância de você olhar para a sua vida e ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Isso não tem preço, isso não tem valor. Se você olhar hoje para a sua vida, o que você vê de palavra de Deus se cumprindo em você? Se você olhar para a sua vida hoje, o que você vê de obra de Deus na sua vida? Sabe qual é o grande problema de todos nós? É que nós gastamos muito tempo olhando para a vida dos outros. E esquecemos de olhar para nós mesmos. Aquele homem não olhou para os outros, aquele homem olhou para si e disse, peraí, alguma coisa aconteceu, porque meus dedos estão aqui, o meu nariz, a minha orelha, tudo voltou ao normal, algo aconteceu comigo. A palavra que aquele homem falou se cumpriu em mim.
Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Ver a palavra de Deus se cumprindo no homem. Ver a palavra de Deus transformando a vida de um homem. É lindo. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. É lindo. O que a palavra promove, o que a palavra faz, o que a palavra tem poder de fazer na vida de alguém é lindo. A pessoa deixa de adulterar, a pessoa deixa de fazer tantas coisas, é lindo. O que em mim a palavra tem feito, o que eu posso ver quando eu olho no espelho e eu contemplo ali e falo, poxa, que obra linda que Deus fez na minha vida. Que obra maravilhosa que Ele fez em mim. Quem eu era e quem eu sou. Quem eu era e quem eu sou. Que tristeza é quando a gente vê que a palavra de Deus não tem efeito na nossa vida. Que tristeza é quando nós olhamos e nós vemos que a realidade nossa é outra. A gente vê e a gente não vê mudança. A gente olha e a gente não vê transformação. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errado. Será que está errado? Será que é a palavra? Será que é o pregador? Não. Está errado aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? O crédito é do homem. A pregação vem de Deus. O crédito é teu. Você que tem que dar valor, você que tem que reconhecer, você que tem que pegar a palavra e colocar dentro de você e fazer com que aquela palavra transforme a sua vida, mude a sua vida. É você que tem que se submeter, é você que tem que colocar-se debaixo daquela palavra e falar, reina sobre mim, Senhor. Eu estou errado mesmo, Senhor. Muda a minha vida mesmo. Transforma a minha vida mesmo. Eu não posso mais mentir. Eu não posso mais continuar do jeito que eu estou. Eu estou cansado. Somos nós. Eu e você. Olha para a sua vida. Olha para dentro de você. Você ainda é aquele homem mau caráter. Olha para você, irmã. Você ainda é aquela mulher sem caráter. Ou Jesus já te mudou, a palavra te mudou. Cristo transformou você, Jesus mudou você. Será que alguém, ao ver você, pode testificar que você é um novo homem? Lembra daquela mulher samaritana? Ela era uma prostituta, vivia caçando homens. Ela tinha uma sede, e ela achava que aquilo seria saciado pelos homens. E ela vivia atrás de homens. Quando ela encontrou a água da vida, Jesus disse à mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar. Lembra do que ele disse? Quem lembra? Você jamais terá sede. Será que ela teve sede depois, irmão? Por que você sabe que ela não teve? Porque a cidade toda de Samaria veio conhecer aquele que havia mudado aquela mulher. Vou dizer uma coisa para você. Não está dentro da palavra de hoje, mas eu vou dizer uma coisa para você. Para muitos, nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão. Você é a Bíblia que talvez o seu vizinho, o seu parente vai ler. Ele jamais terá uma palavra dessa, mas você poderá, com a tua vida, alcançar e mudar ele. Gandhi, acho que todo mundo conhece Gandhi, hoje foi falado dele aqui na escola dominical. Foi um grande homem.
Não podemos negar que ele foi um grande homem. E ele, desafiado por Stanley Jones, que foi um grande pregador, pastor, foi e convidou para que ele conhecesse o cristianismo. E fez com que ele, então, viajasse para a Inglaterra e observasse os cristãos. E Gandhi ficou ali por algum tempo. Ficou observando, olhando, e depois de olhar muitos cristãos, voltou para a Índia, encontrou o pregador e disse: eu vi todos eles. E aí, Jones disse: e aí, o que você achou? Disse: eu achei que eles não têm Cristo. Eles não têm Cristo. Então eu quero continuar na minha vida. É tão triste quando alguém olha para você e não vê Cristo em você. É tão triste quando alguém procura uma obra de Deus na minha vida e não acha em mim uma obra de Deus. Eu continuo rude, eu continuo aquele cavalo de sempre dando coice, eu continuo mal-humorado. Não houve nada, nenhuma transformação de Deus. Como isso é triste. Triste será ver na glória pessoas que não puderam chegar até Cristo por causa do meu mau testemunho. Triste será ver pessoas que foram influenciadas negativamente por causa da vida que eu vivi. Espera aí, alguma coisa está acontecendo. A palavra dele está agindo na minha vida, irmão. Nessa noite, chore. Peça ao agente de Deus, o Espírito Santo, tem poder. Peça misericórdia, Senhor. Que a palavra que eu ouça, que a palavra que eu ouvir, surta efeitos na minha vida, senão estou perdido. Tiago disse que não há vantagem nenhuma em ser ouvintes. Que vantagem tem em sermos só ouvintes? Não há vantagem nenhuma. A vantagem está em sermos praticantes. Então não importa o quanto você ouve, o que importa é o que você pratica, é o que você vive. É o que essa palavra já conseguiu fazer em você. Porque a palavra só faz aquilo que realmente você acredita e deixa ela operar na sua vida. Ela não faz outra coisa. Ela só age quando você dá espaços para ela. Lembra daqueles 4 terrenos? É aquilo lá. Então, dá um bom coração, dá uma boa terra, dê crédito à pregação, ouça, submeta-se à palavra, diga: Senhor, reina em mim, e Ele vai reinar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deixa eu correr, verso 16, que o tempo está acabando. A Bíblia diz então que no verso 16, ele voltou e ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. O que há de interessante nesse verso 16? Nesse verso 16 há uma coisa linda, Maria. Tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus. Começou em Jesus, terminou em Jesus. Paulo diz em Filipenses: aquele que começou uma boa obra em você, vai cumprir, vai terminar a obra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Jesus, é nele, ele é o autor e consumador da nossa fé.
Ele é o autor, ele deu início, ele fez algo, ele gerou fé no coração daquele homem samaritano, assim como ele também havia gerado naqueles outros corações. Mas quem deu crédito à nossa pregação? O samaritano acreditou, o samaritano viu ali que Jesus era o começo da cura e também poderia ser o fim da cura. Ele não poderia simplesmente tocar a vida dele depois daquele acontecido. Quando Deus toca em você, quando Deus faz algo em você, você não pode mais conduzir a sua vida do jeito que você quer, da forma que você acha. Você se tornou um escravo, você ficou capturado, você foi capturado por ele. Ele capturou teu coração. Quando você percebe que a palavra dele agiu em você, você já não é mais o mesmo. Você se torna, na verdade, uma joia presa à coroa dele. Você se torna um escravo, um servo desse Senhor maravilhoso. E foi isso que aconteceu. Aquele homem, ele tinha, assim como os outros, coisas para fazer. Porque se você vê no verso 17, Jesus fala para ele, não foram 10 os que foram limpos? Foram 10, todos eles haviam sido limpos. Todos os outros 9 correram para o sacerdote. Todos os outros deram continuidade à sua vida, ou seja, na verdade eles estavam retornando às suas vidas. Aqueles 9 homens estavam todos ansiosos para voltar à família, para voltar à sociedade, para voltar ao convívio normal de suas vidas. Mas aquele homem que havia visto algo diferente na vida dele, não queria simplesmente voltar para a sociedade, não queria voltar para o convívio natural de sua vida. Ele, na mente dele, dizia, a minha família pode esperar, o meu trabalho pode esperar, tudo pode esperar. O mais importante agora é eu conhecer quem é esse que me mudou. O mais importante é eu conhecer esse que tocou em mim e que mudou a minha vida. O mais importante é conhecer esse que falou e a palavra dele transformou a minha vida. Eu quero conhecer ele. É mais importante do que tudo na minha vida. Paulo disse, eu considero todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu conquistei como refúgio diante de Cristo. Porque para mim, a coisa mais importante é conhecer Jesus, conhecer o poder dele, conhecer a vida dele, a glória dele, a palavra dele. Não tem coisa mais importante que isso. Aqueles 9 tiveram os seus corpos limpos, mas a lepra se impregnou na alma deles e jamais saiu. Nunca mais saiu, porque o Filho do Homem não veio para curar, o Filho do Homem veio para buscar, salvar o que se havia perdido. Você olha para a sua vida, você se dá por satisfeito? Você olha para a sua vida e você acha que a sua vida já está completa? Você acha, quando você olha para você e você acha que a sua vida já terminou, que aquilo que Deus tem para fazer em você já acabou? Não. Que eu saiba, ninguém está morto aqui. Por enquanto, não. Então, a obra que Ele está fazendo em mim é diária e constante. Por isso que eu tenho que estar com Ele. Por isso que eu devo estar com Ele. Por isso que eu devo a todo tempo, todo momento, dia a dia, andar com Jesus, ter Jesus perto de mim, para que Ele a dia a dia me mude, para que Ele possa me transformar de glória em glória,
de glória em glória, de glória em glória. Hoje melhor do que ontem, mas menos que amanhã. Amanhã melhor do que ontem, mas menos que amanhã. E assim nós vamos vivendo de glória em glória, vamos sendo transformados de glória em glória, vamos mudando a nossa vida, vamos mudando a nossa aparência, vamos mudando o nosso jeito de falar. Já não falamos mais coisas desagradáveis, já não fazemos mais coisas que entristecem a Deus, e nós vamos melhorando, 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 até que Ele termine a obra que Ele começou em nós. O Filho do Homem não veio para curar só. O Filho do Homem veio para salvar. E a pergunta que eu faço é, verso 17, respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ele não disse, a tua fé te curou. Ele disse, a tua fé te salvou. O que adianta ter a cura e perder a alma? Eu prefiro morrer leproso, mas ter a alma salva. Porque lá eu serei uma nova criatura. Eu terei o corpo glorificado. O que adianta você receber milagres e não ver a palavra de Deus mudando você, o seu caráter e a sua vida? O que adianta, meu irmão? O que adianta? Jesus, ele disse, aonde estão os 9? Eu não sei se nós temos um dos 9 aqui, se nós temos alguns dos 9 aqui. Mas eu quero te dizer para você que aquilo que Deus fez um dia na sua vida, e você insiste em manter o curso da sua vida na normalidade, eu quero dizer para você que você tem que acordar enquanto é dia, porque a noite se aproxima. Então acorde enquanto você está vivo. Dê valor àquilo que Deus fez em você. Dê valor àquilo que Ele investiu em você. Dê crédito àquilo que Ele fez na sua vida. Dê crédito à pregação. Dê crédito àquilo que um dia o Espírito Santo fez em você. Não perca a sua alma. Não se dê por satisfeito. Isso que você está vendo na sua vida, isso que aconteceu com você, não é nada comparado àquilo que Ele vai fazer em você. Aquilo que Ele fez um dia é, na verdade, uma coisa tão efêmera e tão pequena da grandiosidade daquilo que Ele tem para fazer na sua vida, que é completar a salvação que Ele começou na sua alma. E Ele precisa terminar isso. Ele precisa acabar essa obra. Ele precisa dar fim a esse trabalho que Ele começou, porque Ele veio para salvar todo o que se havia perdido. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que o louvor venha aqui, por favor. Talvez você venha aqui nessa noite e diz, poxa, eu vim para ouvir uma outra palavra. E o que eu ouvi é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Ele sabe tudo, nós não sabemos nada. Aqueles homens que estiveram ali também naquele dia, talvez esperavam outra coisa. E eles tiveram, na verdade, aquilo que eles esperavam. Mas um deles esperou por algo mais, buscou por algo mais, correu atrás de algo mais, voltou e conheceu aquele que havia libertado ele, aquele que havia quebrado aquela sentença sobre a vida dele e sobre a alma dele.
Nós falamos nessa noite que existem pessoas que trazem sentenças sobre suas vidas. Fecha os teus olhos. Eu não sei quem é você. Eu não conheço todos que estão aqui. Mesmo aqueles que eu conheço, eu não sei. Na verdade, só Cristo sabe. A fome, a sede, a escuridão do teu coração, só Ele sabe. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Se você nessa noite correr para Cristo, voltar para Cristo, voltar para aquele que iniciou em você uma nova obra,